Bem-vindo a esta Síria, o chamado de Jesus. Temos olhado para muitas coisas incríveis que Jesus tem falado sobre como a colheita é grande, os trabalhadores são poucos e devemos sair na colheita como cordeiros entre lobos. E como ele se atreveu a cuidar das nossas necessidades. Devemos encontrar uma pessoa de paz e entrar em sua casa, comer e beber o que nos servirem. Depois devemos curar os doentes, expulsar demônios e pregar o evangelho. E então devemos fazer discípulos. Este é o chamado que Jesus nos deu. E como você sabe com a Bíblia, é uma coisa ler sobre ela. É outra coisa fazê-lo. O que Jesus nos disse, o que lemos em Lucas 10 e em outros lugares, não é só para nós, mas para o mundo inteiro. Se quiser saber mais, acesse nosso site www.jesusneverexisted.com. Para nós ler, não é só para memorizar e até aprender em grego e hebraico. É para nós obedecer. E é quando a obediência vem a vê-lo, tudo começa a se animar. É aí que começamos a vivê-lo e sentimos que a Bíblia não é só palavras que aconteceram há 2000 anos. O livro de Atos não é apenas o que aconteceu na igreja primitiva. Esta é a nossa vida hoje. E quando você começar a viver isso, não mudará apenas a sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. E como eu disse muitas vezes antes, não se trata de ficar em um palco na África. Não é sobre ser um pastor com um microfone na mão. É sobre obedecer ao chamado de Jesus. E todos nós somos chamados a encontrar aquelas pessoas que estão prontas para receber. E há pessoas que não nos queriam, e aí apenas tiramos o pó de nossas mãos e pés e seguimos em frente. Mas na sua vida agora, na sua cidade agora mesmo, sem onde você está agora, existem pessoas que estão prontas. Escute, quero compartilhar alguns testemunhos para mostrar que isso é para hoje. Para te incentivar. O terceiro testemunho que gostaria de compartilhar com você é um testemunho que te dá incentive a não desistir. É tão importante que não desistamos. E este testemunho que quero compartilhar é sobre uma menina chamada Maria. Maria é uma das meninas que está no nosso primeiro filme, A Última Reforma, o começo. E você pode ver algumas fotos aqui da Maria. E que estamos aqui. Um dia estávamos na rua e saímos para encontrar uma pessoa de paz. E chegamos a um shopping center. E chegamos àquele shopping e paramos uma pessoa. Isso não foi a introdução. Começamos mais uma vez e talvez estivéssemos lá por meia hora. 40 minutos. E chegamos a um ponto que foi tão difícil. Foi tão difícil naquele dia. Era como se ninguém quisesse ouvir o evangelho. E eu quero ir para outro lugar. Por quê? Porque foi muito difícil. E às vezes você pode quase olhar para Jesus e dizer: Jesus, você disse que a colheita é grande, mas eu não sinto isso agora. Porque minha experiência é que as pessoas não querem isso. Mas isso também é o que Jesus disse. A colheita é grande, mas também há pessoas que apenas seguem em frente. Naquele dia, estávamos na rua e foi um dia terrível. Foi um dos dias em que eu só queria desistir. Eu queria apenas parar. E eu realmente disse isso para um cara lá. Eu disse: bem, vamos parar por hoje. Vamos para outro lugar. Mas ele disse: não, espere, vamos tentar mais uma vez. E eu estava tipo: ok, vamos tentar mais uma vez. E a próxima pessoa, nós paramos o quê? Essa é a Maria. E quando a paramos, ela estava tão pronta. Sim, ore por mim. E Deus já estava fazendo um trabalho nela. Se ela esteve ouvindo o nosso rádio, acho que no dia anterior, antes, e ela começou a chorar no carro e Deus começou a atraí-la. E ela estava chorando e orando dentro do carro. Ela era uma pessoa de paz, estava tão pronta. Eu orei por ela, como você pode ver aqui dentro da loja. Fomos lá fora e oramos um pouco mais. E lá ela foi libertada. Do lado de fora da loja, algo a deixou e o Espírito Santo realmente veio e tocou seu coração. E conversamos e ela veio conosco para casa, para o hotel onde estávamos hospedados. E ela veio novamente no dia seguinte.
E ela foi batizada e recebeu o Espírito Santo e recebeu uma nova vida. E eu amo essa história com Maria e é tão linda, por quê? Porque eu queria desistir naquele dia. Sempre que a vejo me lembra... Não desista, eu queria desistir. Se eu tivesse desistido depois dos primeiros 45 minutos, fui para casa naquele dia e foi simplesmente terrível. E cheguei em casa e pensei, é um desses dias que eu só quero esquecer. Mas porque levamos aquela pessoa extra. E foi a Maria porque não desistimos, mas encontramos aquela pessoa de paz. É um dia que não quero esquecer, é um dia que sempre quero lembrar. E é um testemunho para você e para mim. Não desista, porque pessoas como a Maria estão lá fora. Talvez você tenha que procurar por 1 hora, 2 horas, 4 horas antes de achar, mas se não desistir, você vai encontrar essa pessoa. O Espírito Santo está atraindo. E Maria entregou sua vida a Deus e ela está forte hoje e ela tem compartilhado Jesus com muitas outras pessoas e muitas mais pessoas foram transformadas através dela. Através de sua história no filme A Última Reforma, o começo. Então eu queria começar com essa história, não desista. Então é muito importante, pense nisso, não desista. Eles estão lá fora e a alegria que você vai experimentar na sua vida... Quando você encontra uma pessoa de paz como Maria, você vai sentir que está vivo. Isso significa algo, você vai sentir que sua vida é importante. Por quê? Porque você fez a diferença na vida de uma pessoa. E você não quer apenas me ouvir contar minhas histórias, você quer vivenciar suas próprias histórias. E você pode, e não estamos procurando super evangelistas. Estamos procurando pessoas que apenas desejam encontrar a ovelha perdida, que querem sair, que querem compartilhar Cristo e querem encontrar a pessoa da paz. Antes de compartilhar mais histórias com vocês, testemunhos, quero ler algo do meu livro que se chama De Jesus. Quando compartilhamos testemunhos assim, é importante entender que Deus pode fazer o mesmo por nós. Nós, como ouvimos, Ele fazer pelos outros. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11 que nós vencemos nosso inimigo pelo sangue do Cordeiro e pelo trabalho das nossas mãos. Palavra do nosso testemunho, a raiz antiga, significado da palavra testemunho. Significa fazer de novo. Repita, quando compartilhamos testemunhos, não compartilhamos apenas informações, mas também poder. Há poder na palavra de Deus. Um testemunho para o evento se repetir. O que Deus fez por eles, Ele pode fazer por você. Para mim, isso traz fé e coragem para nós. Todos nós somos chamados por Jesus e Ele prometeu estar conosco. É só isso, não importa quem somos, se você é muito forte e isso vem naturalmente para você, ou se é novo nisso e está aprendendo a dar o primeiro passo, pequenos passos. Deus quer nos usar a todos, não importa onde estamos agora em nossa caminhada com Ele. Ele só pode usar aqueles que estão dispostos a dar um passo de fé em Sua palavra e obedecê-lo. Quando fazemos isso, veremos que Deus não faz acepção de pessoas. Ele usará todos que estiverem dispostos, homem ou mulher, jovem ou velho. E é isto que eu quero dizer aqui. É tão importante. Eu ouvi pessoas dizerem, sim, mas Tom, você é tão especial. Sim, eu sou. E você também é especial. Não por nossa causa, mas por causa de Cristo em nós. Isso é o que nos torna especiais. Somos todos iguais, temos o mesmo Espírito de Cristo em nós e podemos fazer o mesmo. E é tão importante compartilhar testemunhos porque isso cria coragem e ajuda as pessoas a darem o primeiro passo. Ontem eu estava dirigindo e cheguei a um posto de gasolina ontem. Eu estava me sentindo estufado e, na verdade, estava fazendo um vídeo ao vivo ao mesmo tempo. E apenas compartilhando um pequeno testemunho do que Deus estava fazendo. Como conseguimos uma tenda de avivamento. E então eu vi uma mulher saindo da loja com uma tala no braço. E eu vi aquela mulher e lá eu escolhi ir até ela e rezar por ela. Ela se curou, entrei no posto de gasolina, uma mulher veio com muletas, eu escolhi pará-la e orei por ela e ela foi curada. E compartilhei Jesus com elas. Foi uma escolha. Eu poderia ter escolhido
Então eu simplesmente deixo pra lá. E às vezes eu faço isso. Eu poderia ter escolhido apenas vê-la com o suporte. Eu poderia ter escolhido apenas ver a mulher com as cruzes e ir andando a partir daí. Mas eu escolhi algo diferente. Eu escolhi ir até eles e orar, obedecer. E por causa disso eu consegui o testemunho. Então aqueles que fazem são aqueles que vivenciam. É tão simples. Mas há poder no testemunho de se repetir. Um bom testemunho é meu bom amigo da Dinamarca, Tommy. Eu estava no Canadá alguns anos atrás, fazendo uma reunião na rua, né? Algumas das pessoas que estavam lá fazendo treinamento oraram por cara que era cego de um olho e foi curado. Você é cego desde o nascimento. E foi um testemunho incrível. Não é tão frequente eu vivenciar um testemunho como este. E eu cheguei em casa e liguei pro meu amigo Tommy e disse: Tommy, é incrível. Estávamos no Canadá e tinha um cara que era cego de nascimento de um olho que foi curado. E agora ele podia ver. E a resposta do Tommy foi: nossa, eu nunca vi isso antes. E ele não tinha. Mas alguns dias depois, ele conheceu um cara, conversou com um cara que contou como ele era cego e de um olho só. E então ele se lembrou do testemunho. E por causa desse testemunho que ele acabou de ouvir, ele pensou: se Deus pode fazer isso por eles, Ele pode fazer por mim, o mesmo Espírito em nós. E então esse testemunho criou coragem em Tommy para impor as mãos naquele menino e orar por ele. Deus cure. Ele não teria visto essa cura, eu acho, se não tivesse ouvido o testemunho. Então, né, o testemunho tinha o poder de se repetir. E é por isso que compartilhamos o testemunho. É tão importante. Ouça depoimentos. Então, quando eu seguir em frente e compartilhar outro testemunho, um testemunho é muito poderoso, um testemunho que adoro compartilhar. Quero que você entenda isso. Não me ouça como se eu fosse um super evangelista. Ouça-me como sou um discípulo que ama Jesus como você, o mesmo Espírito. Neste testemunho, eu amo compartilhar isso, porque neste testemunho nós vemos tudo em Lucas 10 se unir. Vamos ver como vamos enviar isso. Guiado pelo Espírito Santo, como falamos sobre como Deus proverá nossas necessidades. Como falamos, sobre como encontramos uma pessoa de paz. Como vamos à casa deles e comemos e bebemos o que servem. Como curamos os doentes, como pregamos o Evangelho. Como vemos uma família mudar. Como estamos, fique aí. E esse testemunho começou com um sonho, como vemos com Pedro na casa de Cornélio. Pedro teve uma visão e Cornélio teve um sonho e colocaram tudo junto. Alguns anos atrás tive um sonho. No sonho eu estava pescando. No sonho peguei alguns peixes engraçados e durante o sonho Deus falou comigo que eu deveria pegar pessoas de outras nações que vivem na Dinamarca. Eu estava morando na Dinamarca naquela época. Acordei, fui caminhar e estava orando e dizendo: Deus, o que é esse sonho? Você me deu esse sonho forte e eu vou capturar pessoas de outras nações vivendo na Dinamarca. Quem são esses peixes engraçados, esses peixes que você quer que eu pegue? Enquanto eu rezava, recebi um e-mail, um cara do Paquistão, morando na Dinamarca, quem me escreveu: Oi Torben, você pode vir e orar por mim? Quando recebi aquele e-mail, normalmente enviaria apenas para algumas pessoas próximas a ele. Mas dessa vez, por causa do sonho, Deus falou muito claramente para ele. Então escrevi imediatamente: sim, eu gostaria de ir até você e conhecer você e sua família. E eles moravam em Copenhague, que era uma boa distância de onde nós vivíamos. Mas eu sabia que era Deus, e eu estava tão animado. Eu tive um sonho, o Espírito Santo me guiou, e eu entrei em contato com aquele cara no e-mail. Seu nome era Roel. Você pode ver uma foto dele aqui. E o Ronald, que me escreveu lá, ele é uma pessoa de paz. Eu simplesmente sabia disso. Então me preparei para ir a Copenhague. Mas eu tinha um problema naquela época, eu não tinha os recursos, o dinheiro. E na verdade eu precisava pagar uma conta, 1.900 coroas dinamarquesas, isso é $270. Eu precisava pagar cerca de $270, quase $300. Eu precisava pagar isso. Além disso, eu precisava de dinheiro para gasolina, para cruzar a ponte e ir para Copenhague, e eu não tinha isso. Não tinha dinheiro para conta, não tinha dinheiro para gasolina. O que eu fiz? Eu fui
Então eu estava caminhando, rezando, dizendo: Deus, eu te agradeço pelo sonho, agradeço por causa do Ronald, estou indo até ele. Vou encontrar a pessoa da paz. Agradeço por esse sonho, Deus. Obrigado porque você está no controle. Escrevi e então um homem com um cachorro apareceu na minha frente. E quando eu vi aquele homem e o cachorro, eu fiquei assim: vai embora, estou rezando aqui, quero ficar sozinho. Mas eles estavam caminhando na mesma velocidade que eu, então tive um pensamento de repente: desvie do caminho, sabe, na caminhada e entre na estrada grande. Então eu desviei do meu caminho, fui para uma estrada grande. Ande alguns metros. E então eu parei e depois olhei ao redor. Nunca, jamais estive aqui antes nesta estrada. Talvez eu deva voltar agora. Agora o homem com o cachorro sumiu e eu posso ficar sozinho de novo e rezar. Mas aí senti que não. Não, eu preciso ir para cá. Por que eu preciso ir aqui? Então continuei por essa nova estrada que nunca tinha andado antes. E eu estava caminhando e disse: Deus, por que estou andando aqui nesta estrada? Nunca estive nesta estrada antes. Eu estava caminhando lá, precisava ir por aquele caminho e agora de repente estou caminhando aqui. Por que eu deveria caminhar aqui? E então um carro chegou e parou, um homem abaixou o vidro e me chamou dizendo: vem Tom, vem aqui, preciso falar com você. E tinha um cristão de outra igreja e a gente se viu algumas vezes. Ele perguntou como você está. Eu disse: mas estou bem. Ele estava no carro. Eu disse: estou bem. Ei, eu tenho um sonho, vou para Copenhague, tenho um sonho, recebi um convite e vou começar a compartilhar meu testemunho sobre ele também. Criar fé. Mas então, de repente, se ele me parou e disse: Tobin, você tem algum dinheiro? Não, Deus está no controle e eu continuo compartilhando o testemunho. Não pare, Torben. Eu só sinto que devo te dar $2.000. Desculpe, 2.000 coroas, isso é cerca de $300. Eu disse: o quê? Eu sinto que devo te dar isso. Tudo bem, se você quiser. E ele veio e me deu os primeiros $75 e disse: aqui está o primeiro dinheiro. Obrigado, eu disse, e fiquei com os $75 na mão. E então disse: na verdade tinha uma conta que precisava ser paga hoje. Quase $300 e eu tinha que pagar essa conta hoje. E agora você me dá $300, então agora posso pagar a conta. E então ele olhou para os 75 que acabara de me dar e perguntou: onde você mora? E eu disse a ele onde morava e falei: estarei na sua casa em 3 horas, você me dará a conta, eu pagarei a conta e você fica com esse dinheiro. Tudo bem. Ele pulou no carro e foi embora. E lá estava eu, sozinho a estrada. Não havia homem, cão, nem homem no carro, sozinho com Deus numa estrada onde nunca estive antes. A conta agora vai ser paga e eu tenho $75 na mão. Não é totalmente suficiente para ir e voltar de Copenhague, mas eu poderia ir lá. E eu fiquei $75 e a conta foi paga. E eu andei todo o caminho para casa olhando para aquele dinheiro na minha mão. Bem, Jesus prometeu o que disse. O que ele disse? Saia, faça discípulos. Não leve dinheiro extra na bolsa. Por quê? Porque ele cuidará das nossas necessidades. Ele vai prover para nós. Cheguei em casa, ele chegou 3 horas depois, cadê a conta? Eu dei a conta para ele, então ele disse: obrigado, me deu $300 a mais e foi embora. Então agora eu tinha $375 na mão e a conta tinha sumido. Mais do que suficiente para ir a Copenhague e voltar. E este é o testemunho que você não vai vivenciar se ficar sentado sem fazer nada. Mas quando você começa a seguir o chamado de Jesus, você vai experienciar isso. Você vai experimentar o que eu tenho falado nas últimas 20 aulas aqui. Você vai vivenciar isso. Isso é real. Nós, alguns dias depois, levamos um amigo comigo, entramos em um carro, fomos para Copenhague. No caminho estávamos orando e de repente uma palavra veio até mim. Romanos 1:19-12, onde Paulo disse: eu desejo ver vocês para que eu possa lhes transmitir o dom espiritual ou dar a vocês o dom espiritual, o Espírito Santo. Para te fortalecer, ou seja, para que você e eu sejamos mutuamente encorajados pela fé um do outro. E essa palavra me veio em um carro. Eu vou lá para dar a eles o Espírito Santo no presente, para que possamos ser encorajados na fé um do outro.
E aquela palavra realmente de verdade me veio muito poderosa. Chegamos naquela casa, viemos e eu conheci aquilo. O cara que me escreveu, Ronald Benson, aqui você pode ver uma foto dele, foi a primeira vez que o vi. Eu não conversei com ele ao telefone, eu só recebi o e-mail e escrevi, vou te ver. Então, nós chegamos, nos sentamos na casa e eles prepararam um jantar para nós, muita comida, e estávamos lá sentados comendo em nossa casa com eles. E eles estavam parados nos observando enquanto comíamos. Tinham uma cultura um pouco diferente do Paquistão e nós estávamos sentados lá e a mãe dele estava lá e o irmão dela também. E eu perguntei à mãe e disse, oi, obrigado por nos deixar vir. Tipo, quem são vocês? São cristãos? Eu não sabia de nada. Eu disse, sim, nós somos, mas perguntei, que tipo de cristãos vocês são? E sobre o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo? Não. Mas é por isso que você está aqui. E eu fiquei tipo, nossa, essas foram as palavras que Deus me deu. Eu estava lá para dar a eles o Espírito Santo. Mas eles eram muito religiosos no cristianismo deles. Eles não tinham realmente se arrependido e também não haviam sido batizados. E o Espírito Santo, Espírito. Então nós estávamos comendo e conheci eles e tivemos comunhão. Como quando falamos sobre comida, é tão importante. Você relaxa, conhece um ao outro. Então eles disseram, vamos para o apartamento ao lado onde nossa filha morava. Então fomos para o apartamento ao lado. Entramos em um quarto pequeno. E quando entrei, havia tipo mais de 20 pessoas reunidas. Do Paquistão, 7 delas eram muçulmanas, as outras eram cristãs religiosas. Eu estava parado atrás da porta, porque quase não havia espaço para mim. Um cara estava sentado tocando bateria no chão e eu estava sentado olhando para todas aquelas pessoas. Cultura diferente da minha. E eu estava pensando, uau, que peixe engraçado. Nossa... Uma semana antes, 2 semanas antes, eu tive um sonho muito forte. Estava pescando e peguei alguns peixes de cores bem engraçadas. E agora, uma semana depois, estou numa casa com 20 pessoas que nunca vi antes. Isso quase me faz lembrar do que lemos com Pedro na casa de Cornélio, como ele teve uma visão e como foi levado à casa de Cornélio. A única diferença é que era o Pedro, ele caminhou e levou alguns dias. Eu recebi um e-mail e peguei o carro e foi mais rápido. Por quê? Porque vivemos em uma época diferente onde temos aviões e carros, telefones, e-mails e tudo mais, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. E lá, aquela noite, naquela casa, aleluia, nós vimos Deus. Ó Deus, eu rezo pelas pessoas. Deus, eu peço para ele cair. Ele subiu, disse que viu uma visão de uma nuvem e uma mão saiu da nuvem, tocou-o. E então ele caiu. Quando se levantou, um tumor havia desaparecido em seu lado. Outra mulher, ela tropeçou na porta e você quase viu os pés. Demônio no rosto e o demônio a deixou e ela recebeu o Espírito Santo. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertadas, vimos o poder de Deus naquela casa. Saímos por volta das 12h30 da noite e batizem 7 pessoas. Lá no oceano, as pessoas viram visões lá fora, anjos, tivemos uma noite poderosa, foi tão lindo, é uma noite que nunca esquecerei. Então Jesus disse, não tenha pressa de ir de casa em casa. Isso é algo sobre o qual falarei mais tarde, mas já mencionei um pouco. Então, no que fizemos, fomos para casa, mas voltamos alguns dias depois, uma semana depois, estar com eles novamente. Desta vez, mais pessoas vieram e mais 7 pessoas foram batizadas. Um cara, ele recebeu o Espírito Santo, foi muito poderoso. De repente, eu ouvi alguém e entrei no quarto e ele estava assim, com o dedo apontado. E ele nos contou depois, quando alguém orou por ele, o Espírito Santo desceu sobre ele, mas então ele viu uma mão descer e escrever na parede. E quando ele leu o que a mão estava escrevendo, ele estava falando em línguas. Aleluia! Isto... Rune Belsen aqui, ele é meu bom amigo. A família dele é minha família. Estive na casa dele várias vezes, estive com eles. Esta é a minha família do Paquistão em Copenhague. Agora eles se mudaram para a Suécia e começaram uma comunhão lá. Eles começaram uma comunhão no Paquistão. E eu vi frutos tão bons daquela noite. Por quê? Porque é isso que Jesus nos chamou para fazer. E eu posso compartilhar outros testemunhos como este, mas gosto deste, onde você vê tudo se encaixar. Claro, parece diferente de tempos em tempos. Mas eu quero te dizer, isso é tão simples, isso é tão bíblico, mas também mostra o quanto nos afastamos do chamado de Jesus.
Como o cristianismo é tão diferente hoje do que lemos no livro de Atos e o chamado que Jesus nos deu. Mas eu também acredito que quando a igreja começar a ver isso, comece a obedecer isso. Veremos centenas, milhares de novas comunidades, como aqui com o Ronald, surgindo em todos os lugares. Como vemos com Rune Belsen, como vemos com outras pessoas, como lemos na Bíblia. Lembre-se da profecia que recebi há alguns anos, eu já compartilhei. DNA na nova geração. E este DNA, em uma nova geração, veremos casas e cidades inteiras enfrentando-nos. E é isso que estamos vendo, começando tendo fé. Agora, estamos vendo o cumprimento dessa promessa, profecia. E quando você obedece a Jesus e ao que Ele está dizendo, você começará a ver o mesmo. Você consegue, experiência. E eu realmente te encorajo a seguir este caminho. Outra peça pessoal, se quiser saber mais, veja nosso filme A Última Reforma, que está disponível. Você vai encontrá-lo em www.delalamovie.com. Lá na Última Reforma ao vivo, você pode ver como eu encontro o Lubeck aqui, entro na casa dele. Você pode ver como me sento e como e bebo com eles, como pregamos o evangelho, curamos os doentes, expulsamos demônios, como batizamos toda a família na água. E ele é forte hoje e ele continua avançando e mais pessoas estão chegando à fé. Está apenas crescendo e crescendo e crescendo. Então eu tenho mais histórias como essa. Por que eu compartilho esses testemunhos? Para construir fé em você e para confirmar que o que Jesus está dizendo em Lucas 10. O que os discípulos fizeram em Atos é o mesmo que podemos experimentar hoje. Não construa uma parede, sua vida e sua experiência. Não construa doutrinas baseadas em sua experiência, especialmente não quando suas experiências vão contra o que a palavra diz. Olhe o que a palavra está dizendo, o que Jesus está dizendo. Arrependa-se, nasça de novo, comece a obedecer e então sua vida será como o que lemos. Olá! Então quero compartilhar mais testemunhos depois, veja os outros vídeos, veja o filme, veja o link que coloquei na descrição. E então até mais tarde, viva esta vida. Comece a obedecer, comece a fazer isso e depois compartilhe seu testemunho comigo e outras pessoas. E eu também posso compartilhar seu testemunho, assim mais e mais pessoas podem ser encorajadas e começar a obedecer ao chamado que Jesus nos deu. Deus te abençoe, tchau.